Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso VBA Módulo Avançado. Nessa videoaula nós vamos falar sobre o campo Listbox, que é esse campo aqui de baixo. Então o Listbox tem uma característica que ele pode apresentar uma lista de vários itens e além disso pode ser de mais de uma coluna. Vejo que aqui eu tenho duas colunas, certo? Bom, nós vamos dar uma olhada como está sendo alimentado este campo e também uma maneira diferente de fazer essa mesma alimentação. Como nós sabemos, este também é um campo que deve ser inicializado juntamente com o formulário para que o usuário possa selecionar o dado desejado, certo? Bom, eu vou fechar aqui o formulário e aqui dentro do nosso código está sendo alimentado então o meu campo list item, tá? Então vejo que eu estou me posicionando na célula A1 da minha planilha e estou fazendo um laço até que a célula corrente seja igual a nulos, certo? E estou utilizando a propriedade add item do listbox, tá? Então nós podemos utilizar esta propriedade sem problema algum. Aqui no add item eu estou usando a propriedade list, tá? Que vai receber dois argumentos. O primeiro é a linha que está sendo lida e a coluna, tá? Então estou pegando o valor dessa variável v', que eu incremento aqui posteriormente, né? Na coluna 0 para alimentar o código do banco e depois da mesma v', mas na coluna 1 estou alimentando o nome do banco. Evidentemente que nós poderíamos também fazer essa alimentação utilizando um array bidimensional. Nesse caso foi criado dessa forma porque na verdade só tem duas colunas de informações, né? Então fica mais simples, tá? Agora, esta forma então já está funcionando, a gente já viu na prática, porém eu também tenho como utilizar essa propriedade RAWSource, que foi a propriedade que nós utilizamos para alimentar o nosso combo box de cidades. Então, em vez de tudo isso aqui, eu posso colocar aqui embaixo listbox 1.RAWSource. Essa propriedade vai receber o nome que eu criei na minha planilha. Vou colocar aqui bancos, certo? Vou comentar essa parte do código para a gente dar uma olhada na prática como que fica. Então, esse nome bancos eu preciso definir lá no Excel da mesma forma como eu fiz para o nome cidades, tá? Então, usando a função desloque. Eu já criei esse nome, está aqui, bancos. Então, está aqui, ó, desloque. Começo o meu deslocamento, dá um Ctrl C aqui. Vou colar aqui mais embaixo, tá? Então, começo o meu deslocamento a partir da célula A2, que é esta célula. Estou deslocando 0 linhas e 0 colunas, então permaneço aqui nesse ponto. E de altura estou pedindo para ele considerar a quantidade de ocorrências que eu tenho na própria coluna A2. E para isso eu estou utilizando a função continuum, tá? Porque nessa coluna eu tenho valores numéricos, tá? A função continuum vai contar só os valores numéricos de toda a coluna A e vai chegar no número de ocorrências que eu realmente preciso. Posteriormente, além do intervalo de valores ou da altura, né, desse intervalo de valores, eu vou dizer também qual é a largura de dados. Como são duas colunas, eu estou dizendo que são 2 aqui. Então, defini o meu nome e aqui no VBA é só usar esse nome para alimentar a propriedade RAWSource, então. Bom, vamos nos posicionar aqui no nosso formulário e vamos rodar. E para nós buscarmos os dados de cada coluna do nosso listbox, nós vamos proceder da mesma forma como a gente fez com o combo box, tá? Então, vou utilizar para isso
a propriedade bound column, certo? Então, aqui dentro eu vou me posicionar nesta rotina do meu botão OK. Vou declarar duas novas variáveis aqui, então vou colocar assim v code banco do tipo string e v banco do tipo string. Pronto. E aqui embaixo eu vou colocar assim list box 1 bound, tá aqui, column igual a 1, e aqui vou capturar então o código do banco. E listbox 1.bound column vai ser igual a 2 e v banco vai ser igual a listbox 1.value. Aqui vou montar uma mensagem para nós vermos o resultado. O banco selecionado foi. Vou concatenar isso com v code banco e vou concatenar com um espacinho, hífen e v banco. Pronto. Pronto. Agora podemos vir no nosso formulário e testar novamente. Então, F5. Eu vou colocar aqui uma cidade qualquer, tá? Só para não dar erro. Aqui eu tenho todos os bancos, então vou pegar aqui o último, Bradesco. Dar um OK. Ele apresentou a primeira mensagem referente ao combo box, vou dar um OK. E agora do banco. Então, o banco selecionado foi o banco 5, Bradesco. Perfeito, tá? Então, é dessa forma que eu posso tanto alimentar o campo listbox, como também capturar os dados deste listbox para utilizar dentro do meu código, certo, pessoal? Então, até a nossa próxima videoaula.